O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala assim: a Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Antes de passarmos para os princípios, vamos falar o que é a Política Nacional de Relação de Consumo. Existe hoje no Brasil uma política que rege toda a relação de consumo dentro do solo brasileiro, né? Normalmente elas estão chefiadas pelos PROCONs, onde eles vão dar efetividade nas determinações do Código de Defesa do Consumidor. Mas o que é bem interessante nessa política é que a função dela é ter respeito, é respeitar esse consumidor, respeitar a dignidade, essa saúde, segurança, ou seja, a proteção dos direitos econômicos. Então, a Política Nacional de Relação de Consumo, na verdade, ela vem para dar poder a esse consumidor e ele pleitear e reclamar quando ele tiver sofrido um problema dentro de uma relação de consumo. O primeiro princípio, ele fala que é o quê? Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor veio demonstrar para nós? Ele veio falar o quê? O meu consumidor, frente ao meu fornecedor, ele é menor, ele é vulnerável. Por quê? Porque, na verdade, quem fornece um produto ou um serviço, teoricamente, é o detentor do conhecimento daquilo. E quem está comprando é porque, automaticamente, não sabe fazer aquilo. Então, perante o fornecedor, o consumidor ele é vulnerável, ele é pequeno, né? Ele não tem entendimento pleno sobre o produto ou o serviço. Então, na verdade, fica muito fácil do fornecedor vilipendiar, do fornecedor usar por descaso, tratando esse consumidor de forma desrespeitosa. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele vem automaticamente para quê? Para barrar isso. Não se pode fazer isso com o consumidor. O segundo princípio é o quê? Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Na linha A, ele fala, por iniciativa direta, ou seja, o governo ele tem poder de, mesmo que não seja pleiteado por um consumidor, ele, na verdade, ele pode adiantar e verificar se algum produto ou serviço está com defeito e retirar esse produto do mercado, imaginando que possa vir a causar um dano a esse consumidor. É claro, são os produtos do Inmetro, né? Quando o Inmetro não certifica, percebe-se que esse produto não tem qualidade adequada para estar no mercado de consumo. Então, aí o Inmetro vem e tira esses produtos do mercado para que o consumidor não sofra uma lesão no momento que adquirir. Ou por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. Então, também o consumidor, ele pode fazer associações, e essas associações, elas podem também entrar com esse caráter de fiscalização em cima desses fornecedores. C, pela presença do Estado no mercado de consumo, ou seja, o Estado ele está inserido no mercado de consumo. Por quê? Porque o Estado também é consumidor em algum momento. O Estado também adquire produtos ou serviços de fornecedores. Então, assim, o Estado ele está dentro do mercado de consumo e o Estado está ali todo momento querendo diminuir ou sanar qualquer problema que venha a acontecer no que se refere à relação de consumo. E D, pelas garantias dos produtos e serviços com os padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Então, o que o Estado, o Código de Defesa do Consumidor veio fazer é fazer o quê? Esse produto que está no mercado, esse serviço que está no mercado, vai ser verificado, vai ser analisado, vai ser acompanhado pela figura estatal, e eu vou deixar para o meu consumidor um padrão de qualidade adequado, ou seja, o produto terá qualidade, o produto terá segurança e terá durabilidade, ou seja, vai ter um prazo de validade e terá desempenho. O que é desempenho? Ele vai cumprir o papel dele. Então, se você comprou uma caneta e essa caneta tem que cumprir o papel dela, que é escrever no mínimo 70% da sua carga. Então, o código veio para verificar e para analisar isso.
Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé, equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, ou seja, o consumidor sempre também estará protegido no caso de valores absurdos sobre aquele produto. Então, o Estado, o Código de Defesa do Consumidor, também ele veio para falar o quê? Esse produto, ele existe, esse produto pode ir à venda, só que esse produto não pode ter um valor abusivo, esse produto não pode ter, em caso de inadimplência, uma multa abusiva. Então, também o Código de Defesa do Consumidor, ele veio salvaguardar o direito econômico também desse consumidor. A linha 4 fala educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Quando eu falo educação e informação de fornecedores e consumidores, o Código está falando o quê? A própria legislação, os próprios entes e associações que trabalham com o Código de Defesa do Consumidor vão lançar campanhas explicando o que é a função do consumidor, qual é a função do fornecedor e o que o Código de Defesa do Consumidor diz com relação aos dois. O que os dois precisam ser educados e informados para um comprar direito e o outro fornecer produtos de qualidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor também ele vem na ação preventiva, ele não vem só na forma repressiva, ou seja, ele não vem só punir, na verdade ele vem também estruturado para educar as pessoas, tanto o consumidor como o fornecedor, nesta relação de consumo. A linha 5. Incentivos à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança dos produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de soluções de conflito de consumo. Então, ou seja, o código também fala para o fornecedor como que tem que ser o produto, né, a qualidade dele, mas também tem que ter segurança. Em caso desse produto não ter segurança e não ter qualidade, cabe a este fornecedor, obrigatoriamente, reparar o dano causado a esse consumidor. Um exemplo são os recalls, né? Normalmente tem recal de carro. Então, quando o carro vem com defeito, a própria fábrica chama esses carros, troca a peça, repara o dano, sem nenhum prejuízo a esse consumidor. E é isso que o código quer. Ele quer que o fornecedor ele evite 100% o dano ao consumidor caso haja algum defeito dentro dessa relação de consumo. Sexto, coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais, e signos distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. Então, quando eu tenho um produto dentro do mercado, automaticamente esse produto ele está sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor e automaticamente o código irá tentar diminuir, tentar extinguir qualquer concorrência desleal dentro desse mercado de consumo desse produto. Então eu não posso ter o mesmo produto com qualidade mesma, com volume o mesmo, com todos os ingredientes mesmo e um com valor totalmente diferente do outro, porque vai gerar automaticamente uma concorrência desleal, né? Então, assim, não se pode fazer com que o consumidor fique obrigado a usar ou só comprar aquela marca em virtude de ter problemas econômicos entre ele, né, e essa relação de consumo que ele quer vir a ter. Sétimo, racionalização e melhoria de serviços públicos. O Código de Defesa do Consumidor ele trabalha também obrigando o Estado a melhorar os serviços públicos para vigiar, para fiscalizar essa relação de consumo. O oitavo fala estudos constantes de modificações no mercado de consumo. Então o Código ele passa por transformações e essa transformação vem através de quê? Através do movimento social. Então toda vez que eu tenho
uma movimentação social e esta movimentação me gera uma mudança, uma adequação do Código de Defesa do Consumidor, automaticamente essa mudança vem para dentro do código, claro, passando por todos os trâmites legais para alteração de uma lei, e ele automaticamente é incorporado dentro do Código de Defesa do Consumidor, essa mudança em virtude da mudança no mercado de consumo. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Primeiro, a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Bom, então, claro que proteger a vida é o princípio básico de qualquer legislação brasileira, até porque a proteção à vida, ela está lá no artigo 5º, lá na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal determina que todas as legislações brasileiras tenham que proteger a vida. Então, ali fala saúde e segurança. Opa, então eu tenho que ter um produto, eu, fornecedor, no caso, tenho que criar um produto que eu não possa colocar em risco a vida do meu consumidor, que não pode prejudicar a saúde dele, ou seja, não pode ter nenhum componente químico nele que vai prejudicar a saúde, e não pode ser um produto inseguro, porque se for um produto seguro, eu vou estar indo contra a proteção à vida do meu consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor também, ele está trabalhando para evitar que tenha qualquer problema com a saúde, com a vida e com a segurança do seu consumidor.